Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Colocar aqui o tema da live de hoje. Seja bem-vindo, Matheus. Tudo bem? E como muito. Deixa eu colocar aqui. Como controlar. Para ficar aqui publicado e fixado o comentário. Obrigado pela presença, Rita, seja bem-vinda. Matheus, seja bem-vindo, né? Que bom que vocês estão aqui. Sejam sempre muito acolhidos nessa live de hoje. Renan Cassim, seja bem-vindo, Renan. Obrigado pela presença. Biana Silva, seja bem-vinda. Francisco Souza, seja bem-vindo. A Sâmia, seja bem-vinda, Sâmia. Milena Bastos, seja bem-vinda, obrigado pela presença. O Fabrício dos Santos, que legal, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Paloma Souza, obrigado pela presença. Pessoal, Maria Mourão, Shirley, Chemistry, chegou agora. Elaine Plínio, Marília Sena, quanta gente, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado pela presença. Enquanto o pessoal vai entrando, me dá o feedback aí, pessoal, sobre como está o áudio, como está o vídeo, para ver se está tudo ok com a conexão, se está tudo ok com o áudio de vocês, né? Se está tudo tranquilo. Algumas lives anteriores reclamaram do barulho da música, do fundo, mas eu gosto de deixar um fundinho musical para fazer um clima, né? Tá tudo ok aí? O fundo musical também, tá tudo certo? Beleza, que coisa boa, bom demais. Tá certo, então vamos para os recadinhos do começo, pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, até 9h05 a gente fica enrolando aqui um pouquinho para depois a gente começar a live com tudo, né? Então, para quem é novato aqui nas lives, seja bem-vindos a esse Instagram, que tem uma nobre missão de tentar despatologizar o máximo possível de psicopatologias através de conhecimento, orientações. Quero já agradecer a presença do Nilson, psicólogo, Nidson, né, que chegou agora. Eduardo Costa, que não é o cantor, mas está aqui, obrigado pela presença. Rose também, obrigado pela presença. Pessoal, chama mais algumas pessoas, vamos compartilhar a live. Se alguém tiver curiosidade, o tema de hoje vai ser: sou ansioso e desconto na comida comendo muito. Como é que eu faço para combater tudo isso? Né? Vamos falar a respeito de algumas realidades dentro disso. Então vamos compartilhar a live, ela vai ficar disponível por 24 horas aqui e depois eu vou disponibilizar no canal do YouTube para vocês assistirem quando puderem, tá bom? Gabriela Gomes, obrigado pela presença. Vitor Caldas, sinto muito, viu, pelo seu acidente, sinto muito mesmo. Vou falar do tema da live de quarta-feira, pessoal. Quarta-feira, 21 horas, vai acontecer uma outra live com outro tema. Qual que vai ser o tema? Como é que pensa uma pessoa que tem a cara de pau? Né? Vamos entender o tema da live de quarta-feira, que vai ser sobre prevenção em saúde mental, né? Vamos entender um pouco dos mecanismos do funcionamento psicológico das pessoas que vivem como se fossem cara de paus, que a gente chama na psicologia um termo técnico de dissonância cognitiva. Então esse vai ser o tema da live de quarta-feira. Se você puder compartilhar conosco, participar também vai ser muito legal, o tema da live de quarta, né? E vai ser sobre isso. Então vamos falar a frase do dia, porque daqui um minutinho nós temos que iniciar a nossa live. A frase do dia é sobre o nosso grande filósofo Aristóteles. Ele disse o seguinte: para nos mantermos bem, é necessário comer pouco e trabalhar muito. Olha que interessante, né? Quase todo mundo já pensou alguma frase a respeito de alguma coisa, algum assunto na vida, né? Muito interessante mesmo. Então vamos lá, pessoal, vamos parar de enrolação e vamos falar sobre a live, os tópicos da live em si, né? Para a gente poder dar continuidade no nosso tema. Então o que eu vou falar sobre hoje? Eu vou falar sobre ansiedade, né? Porque o tema tem a ver com isso, sou ansioso. Vou falar sobre o comer, a relação que existe entre ansiedade e comida. Vou falar sobre por que geralmente nós tendemos a comer quando estamos ansiosos, né? Tem uma explicação por trás aí. Depois vou falar sobre alguns transtornos alimentares relacionados à ansiedade
E por último, que é a cerejinha do bolo, vou falar sobre como combater. Vou dar algumas dicas interessantes para vocês aprenderem a combater essa compulsividade por comer, tá? Se puder ir me dando feedback aí conforme for fazendo perguntas, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Podem ficar bem à vontade, eu vou respondendo ao longo da live, tá? Eu não vou ficar falando seja bem-vindo para todo mundo durante o processo da live inteiro, mas obrigado por quem entrou depois, tá bom? Vou começar a live em si e vou até o fim. Depois a gente vai falando sobre os temas e as perguntas que foram aparecendo. Pessoal, então vamos lá. Vamos falar sobre ansiedade. O primeiro tópico é esse. Ansiedade. O que eu preciso entender a respeito do mecanismo psicológico da ansiedade? Qual é o funcionamento que acontece quando eu estou ansioso? Primeiramente, a ansiedade, eu preciso contextualizar. Ela sempre vai surgir diante de um contexto de algum tipo de risco ou perigo que eu imagino que eu esteja passando por ele e ele está prestes a acontecer. Então não é no presente, ele é no futuro. A ansiedade geralmente tende a acontecer no futuro, né? Então nesse ponto, o que acontece? Quando eu começo a criar realidades na minha cabeça e dar uma exagerada nessas realidades da minha ansiedade, né? Eu crio cenários ali que mesmo que exista uma certa probabilidade de acontecer, eu já me assusto e considero aquele evento no futuro como se fosse um fato presente. Isso vai alterar a minha ansiedade, eu vou ficar nervoso, tendo taquicardia, boca seca, sudorese, ânsia de vômito, tremor, calafrio, visão turva, dor de cabeça, enfim, sensação de desmaio, uma série de sintomas físicos, e nesses sintomas físicos eu vou começar a interpretar que eu estou passando mal, né? Enfim, mas na verdade eu só estou mais ansioso. E aí é quando eu começo a dar uma exacerbada nas minhas realidades interiores emocionais, e essa exacerbação associa-se com cognições, com pensamentos, com crenças, com regras, com formas de pensar que os indivíduos adquirem. E aí eu vou e reajo instantaneamente, porque eu estou querendo ter o controle de alguma coisa que é ruim para mim, que vai me afetar diretamente, né? Então nesse ponto, eu desenvolvo uma espécie de um receio, eu desenvolvo uma espécie de uma hiperreatividade diante de situações. Tá, isso é o meu componente comportamental. Porém, existe o componente apenas emocional. Quando eu estou ansioso, é normal eu sentir todos aqueles sintomas que eu falei, né? Sentir taquicardia, sentir sudorese, sentir boca seca, ânsia de vômito, tal. Só que esses sintomas físicos nos nossos órgãos internos, eles são esses, né, específicos. Mas também existem outros tipos de sentimentos, de emoções, porque essas são reações fisiológicas. Os sentimentos e emoções geralmente podem ser de medo, pode ser de insegurança, pode ser de raiva, de estar sentindo tudo isso, pode ser de angústia, pode ser de tristeza também, às vezes a pessoa fica triste. E esses sentimentos, geralmente, eles são negativos, desagradáveis de serem sentidos por um longo espaço de tempo, né? E aí o que acontece? Quando eu estou percebendo que eu estou num estado emocional contínuo e negativo ou desconfortável, eu tendo a querer buscar o comer. Por quê? É um mecanismo de compensação. Então, por isso que quando eu estou ansioso, eu tendo a comer mais para obter uma fonte de prazer gustativa. Isso tem um mecanismo psicológico por trás que eu vou detalhar para vocês, e que eu começo a entrar num círculo vicioso. Aqui é que está o problema, o X da questão mesmo, né? Por quê? Vamos agora falar do comer. Vamos entender o que está por trás do comer e associar, ligar as duas coisas. Quando eu estou comendo, eu estou fazendo uma estimulação gustativa, né, do meu paladar. Eu estou fazendo uma estimulação dos meus órgãos internos. Eu estou sentindo a sensação de estar ingerindo um alimento, né? E essa sensação de estar ingerindo o alimento, ela vai me produzir algumas reações contrárias emocionais ao desconforto que eu estava sentindo, né? Então, se eu estava lá sentindo tristeza,
quando eu como um chocolate, como alguém falou aí anteriormente, essa sensação do comer o chocolate vai me gerando uma sensação contrária. Então, se eu estava num estado emocional negativo, desagradável, eu vou sentir alguma outra coisa pelo processo do comer, né? Então, o prazer que o alimento traz, ele pode ter uma função, um objetivo, claro que temporário, muito temporário, porque só dura até o efeito do alimento, né? De aliviar desconfortos emocionais. E eu vou fazer um parênteses aqui, né? Esses desconfortos emocionais, eles estão relacionados com a nossa história de vida, né? Então, porque se eu estou ansioso, essa ansiedade ela pode ter duas causas. É uma ansiedade com relação ao que eu gostaria que não acontecesse no futuro, de algo que eu estou imaginando, que para mim está sendo difícil de lidar com isso, eu não quero perder o emprego, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro. Ou eu posso estar ansioso e a ansiedade mais próxima do medo, porque eu já passei por alguma situação no passado que eu não quero que ela se repita no presente. E aí eu também me desconforto tal e qual, né? E aí a emoção da ansiedade vem para ela me preparar para enfrentar aquela situação que eu preciso enfrentar, porque às vezes eu não tenho alternativa. Dependendo do que for, ou eu vou, né? Como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Não tem muita alternativa. Então eu preciso desenvolver um mecanismo de enfrentamento. E a ansiedade todo ser humano sente, ela é normal de ser sentida, tá? E essa ansiedade, ela existe em nós por isso, para nos enfrentar, para nos fazer enfrentar a vida, tá? E aí, com relação a essa situação da ansiedade e do medo, eu preciso entender que isso está no meu histórico de vida, que são as minhas memórias. Essas memórias, eu preciso desenvolver um mecanismo de aprendizado, eu preciso tirar lições a respeito das experiências que eu vivi, ou eu preciso aprender a me preparar para situações que eu ainda não vivi, mas eu posso vir a viver, né? E aí, esse processo, que eu já estou entrando mais um pouquinho lá de como lidar, né? Depois eu detalho bastante, ele vai me fazer conseguir lidar melhor com circunstâncias que, num primeiro momento, elas me assustam, né? Se eu não faço nada com relação a isso, se eu fico sob uma prisão emocional do meu efeito de memória ou da minha imaginação com relação ao futuro e eu travo, a minha tendência é tender ao fracasso, obviamente. Eu vou fracassar se eu não fizer nada. O poder de mudança dessas situações está em mim. E esse poder de mudança, ele só é possível quando eu faço o enfrentamento positivo, sem sair brigando, batendo, xingando ninguém, né? Obviamente. Então, nesse processo, eu preciso entender essa palavra. O que significa enfrentamento? Enfrentar é só ir lá e fazer. Mais ou menos. O enfrentamento pode envolver você ter que conversar com uma pessoa que você não gosta, você passar por uma situação que você tem dificuldade de lidar com isso, de alguém te corrigir, te chamar atenção. Tem uma série de realidades que eu tenho que saber pensar quais são para eu me preparar melhor. Se eu estou com medo, por exemplo, de perder o emprego, vamos colocar nesses termos, que é um risco provável de acontecer com qualquer pessoa, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar alternativas. Se eu estou num trabalho e estou correndo risco de perder o emprego, eu preciso me avaliar. Será que eu estou atendendo as demandas da empresa? Eu estou querendo ir contra ela? Como é que eu estou fazendo, né? Qual está sendo a minha postura para eu me adaptar a essa situação, eu mudar a minha conduta, tá vendo? O meu poder de ação no momento, agindo em direção ao que eu preciso, em direção ao meu objetivo de lidar com essa realidade que eu quero fugir dela, né? Todo mundo, só de pensar em pagar a conta, ou então achar que não vai ter dinheiro para pagar a conta, já fica ansioso, né? Então, se eu estou pensando isso, eu estou me preparando para lidar com a situação. Então, converso com, nossa, eu estou vendo que o pessoal não está me solicitando mais para fazer esses serviços e tal, está acontecendo alguma coisa, tem algo que eu posso melhorar? Aí, às vezes, a pessoa vai lá e te dá um feedback. Tem algo para você melhorar. Você está deixando a desejar nisso, naquilo outro. Então, se eu tenho que enfrentar essa situação, eu tenho que estar preparado para o que vem.
E se eu não estiver preparado para o que vem, a minha tendência vai ser fugir e descontar no alimento, né? Porque eu estou desconfortável. O alimento vai me dar o conforto temporário, porque ele estimula o meu paladar, e no sentido positivo, porque o engraçado é isso. Quando eu estou ansioso e comendo bastante, eu nunca faço isso com jiló, eu nunca faço isso com quiabo, eu não vou fazer isso com alface, eu não vou fazer isso com... como é que fala? Com verduras em geral. Eu faço com o quê? Com doce, com coxinha, com pizza, com coca, com chocolate, né? Enfim, só com um alimento que é extremamente calórico. Isso tem uma função. Se a gente estivesse na época das cavernas, por exemplo, por que eu comer esses alimentos me ajudaria? Porque naquela época era extremamente funcional eu antever os perigos que estavam prestes a acontecer comigo. E eu precisava ficar ansioso e comer um pouco mais para eu ter reserva de energias para enfrentar o inimigo. Porque ele vinha para me atacar de fato. O inimigo era o quê? Eram umas feras, era um clima, eram umas coisas. E eu tinha que ter energia para poder enfrentar positivamente. Eu estou fazendo sinal de soco aqui, mas não é para bater em ninguém não. Né? Então eu tinha que saber resolver a situação. E eu tenho que ter energia física, disposição, vigor. Naquele contexto era funcional eu comer. Só que no contexto atual não é mais, porque eu não tenho mais que me proteger do frio, né? Tipo assim, construir casas, construir coisas que vai me fazer me tornar um pouco mais protegido. Eu já existo dentro de uma estrutura pré-determinada da sociedade. Então, o que eu tenho que fazer, ao invés de comer, é desenvolver estratégias, competências comportamentais para poder dar conta das demandas da vida e não descontar na comida, né? Então, nesse ponto, eu preciso entender qual é o valor de utilidade que eu estou dando subjetivamente para o alimento que eu estou comendo enquanto estou ansioso. É uma fonte de conforto? É uma fuga? É o quê? Né? E essa tendência para comer enquanto estamos ansiosos, ela pode ser por essa busca do alívio, da sensação desagradável que eu estou sentindo porque tem algo acontecendo e eu tenho que saber resolver, eu estou fugindo dela. Pode ter esse objetivo, o primeiro deles. Pode ter outro objetivo. Às vezes, se é uma situação real mesmo, né, como fala, um risco eminente que eu tenho que correr, né? Às vezes o meu corpo está me preparando para reservar energia porque eu vou ter que gastar ela mesmo, sabe? Por exemplo, se eu tenho que... vamos supor de que minha empresa está com um problema. Eu tenho uma empresa boa, grande e tal, está movimentando e ela está com um problema. E nesse processo é extremamente funcional eu sentir um pouco mais de fome, porque eu vou lá no cartório, eu vou não sei aonde, eu vou falar com não sei quem, eu tenho que resolver o problema, eu estou me movimentando mais, eu estou gastando mais energia para resolver um problema. Então pode ser que essa fonte de alimento está tendo essa utilidade. Mas também pode ser de que no meu histórico de vida eu tinha outros vícios. Às vezes eu sou um ex-fumante, às vezes eu sou um ex-alcoólatra, às vezes é um ex-drogado, às vezes é alguém que tinha algum outro tipo de vício e que fez uma substituição, né? E claro, todo mundo quando está substituindo um vício, né, saindo de um vício, alguma coisa assim, é normal ter o efeito da abstinência. A abstinência causa ansiedade, como eu falei na live, acho que domingo passado. E essa ansiedade vai me tender a fazer querer comer mais, principalmente doce, que dá efeito imediato no paladar. Daqui um pouco eu respondo as perguntas, tá, pessoal? E também, esse aqui eu acho interessante. O alimento, ele pode ser uma busca para suprir uma deficiência emocional. Olha que interessante isso. Se a pessoa sofreu rejeição na vida, se ela teve dificuldades, teve negligências mesmo, maus tratos, alguma coisa nesse sentido, algum tipo mais sério, mais denso, né? Se a pessoa ela passou por uma situação de privação muito forte, né? Do tipo assim, passou fome, frio, sede, alguma coisa nesse sentido, né? Se a pessoa ela presenciou alguém vivendo algo dentro desse, ela foi testemunha ocular
de alguém passando por situações muito ruins, né, no aspecto emocional ou até mesmo físico. Todos esses fatores que eu citei, eles podem ter deixado uma marca no indivíduo emocional de uma deficiência ou de um temor. E ela desconta na comida acreditando que aquilo é o amor, é a atenção, é a aprovação, é a segurança material que ela vai estar tendo, né? Como se ela quisesse suprir esse buraco dentro dela, né? Essa memória não concluída, não resolvida, não estabelecida ali como algo definitivamente resolvido mesmo na cabeça. E isso tende a aumentar, porque vira um círculo vicioso. A pessoa não resolve a memória, ela come, achando que aquilo vai suprir, achando que aquilo é o amor que ela está recebendo, enfim, ou alguma coisa nesse sentido. E aí ela vai entrando nesse círculo vicioso, e não sai disso, né? Então, tem todos esses mecanismos, esses funcionamentos, essas espécies de funcionamentos que a gente tem quando estamos comendo e ansiosos demais, né? Uma outra coisa, antes de eu falar como combater, deixa eu voltar nas perguntas aqui, pessoal, porque algumas pessoas fizeram, quer ver? A Biana fez o seguinte: às vezes, quando fico muito feliz, como muito, e quando estou triste, simplesmente não tenho fome. Isso é ansiedade? Biana, a ansiedade ela não tem um padrão único, tá? Eu tô falando que desse caso específico, eu tô falando do tipo de pessoa, né, que quando está muito ansioso, ele tende a comer bastante. No seu caso, isso aí acontece mesmo. Eu tenho o mesmo mecanismo de reação. Se eu tô ansioso demais com alguma coisa, a minha tendência também é não comer. É o contrário, eu fico querendo resolver o problema, né? Meu estado de ansiedade é assim. Só que outras pessoas não, elas vão buscar o refúgio na ansiedade. Tudo isso está dentro do padrão. Altera-se o apetite. A pessoa come demais ou ela come de menos, tá? É a mesma coisa. A Marília falando, no meu caso é contrário. Eu não consigo comer, dependendo da intensidade, fico até 2 dias sem me alimentar. Consequentemente, perco peso. Isso é verdade, acontece mesmo. Teve mais pergunta aqui, deixa eu achar. Aqui, a Nasir, sei lá o que é isso. Falou assim, e quando o efeito é o contrário, você não consegue comer? É igual eu expliquei, né? Para cada um, o efeito é esse. Tem um efeito. Tá, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tá, beleza. Então não tem não. Vamos lá. E aí assim, vamos falar um pouquinho agora sobre uma forma de como você pode combater, né? Alguns mecanismos básicos, dicas simples mesmo, para a gente poder conseguir tranquilizar isso dentro de nós, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, gente. Quando eu estou num estado de ansiedade, eu preciso pensar com a minha cabeça. Deixa a emoção da ansiedade vir à tona, não luta contra ela não e tal. Entenda que tipo de desconforto é esse. Para de fugir de você, meu Deus do céu. Para de fugir de você. Qual é o tipo de desconforto que você anda tendo com relação a esse estado de ansiedade que você está sentindo? Vá na causa. Ataque a causa. Vá na causa. Faça uma autoanálise. Identifique essas causas dos seus problemas emocionais, porque se você quiser uma fórmula mágica, é melhor você nem estar aqui, vai procurar outro indivíduo que acha que promete coisas nesse sentido de fazer mágica e tenta lá para ver se funciona. Primeiro ponto, faça uma autoanálise, descubra quais as causas dos seus problemas emocionais. Primeiro ponto. Segundo ponto, existem alguns meios que apontam caminhos, eles não são tratamentos, eles apontam caminhos para você saber o que fazer para administrar a sua ansiedade. Por exemplo, eu já fiz um vídeo específico sobre ansiedade, está lá no meu canal do YouTube, digitem lá no YouTube, Gulliver Holmes Explica. Vai lá nos primeiros vídeos, lá no final mesmo, dos mais antigos que tem um vídeo lá de aproximadamente 8 a 10 minutos que eu explico com detalhes o mecanismo da ansiedade lá. Tem lá. Dá uma olhada lá. É o primeiro passo. Segundo passo, aprenda a voltar a ler. Tenha hábito de leitura, gente. Tem muito livro bom disponível para vocês aprenderem um pouco mais a se entender nos mecanismos psicológicos da vida. Como enfrentar situações que você sabe que
Vocês vão ter que enfrentar, gente. A gente não é bobo, né? Todo mundo sabe dos riscos e perigos que a vida moderna traz. Então, se capacite comportamentalmente. Veja vídeos, tem tanto vídeo disponível no YouTube, né, que é uma grande biblioteca de conteúdos bons, né? Dá uma digitada lá, às vezes tem umas pessoas que têm uns insights bons, né? Siga alguma pessoa, né, em alguma rede social que você sabe que ela vai te dar dicas interessantes, ela vai te motivando, ela vai te ensinando caminhos para você parar de entrar num estado de ansiedade, numa compulsão alimentar severa, tá? E esqueci de falar um outro ponto. Outra coisa importante também. Às vezes, pessoal, a alteração do apetite, ela pode ser por uma alteração também glandular e hormonal. Por exemplo, se você tiver hiper ou hipotiroidismo, isso pode alterar a sua capacidade de ingestão alimentar. Altera seu humor, uma série de coisas, entendeu? Então você tem que fazer uma verdade, eu estou lendo o comentário aqui e falei. Você tem que fazer uma pesquisa, uma consulta com o médico para poder saber como é que anda a sua tireoide, essas coisas nesse sentido, tá bom? Para poder entender se você está tendo algum problema hormonal, inclusive, né? Alteração de hormônios em geral. Outra coisa, voltando sobre como combater, né? Se preciso for, você estiver achando difícil lidar com certos buracos, certas travas emocionais, procure um profissional da psicologia, um profissional médico para poder regular o seu corpo, suas vitaminas, um profissional da nutrição para poder prescrever uma dieta para você seguir certinho e busque auxílio para esse processo, porque se você estiver no estado de muita bagunça alimentar, você vai ter que fazer uma reeducação alimentar. Eu não sou o profissional indicado para saber falar para vocês que tipo de comida, alimento vocês vão ter que fazer, comer, né? Então, trace isso, coloque como uma meta para 2020. Organizar os meus hábitos alimentares, cuidar melhor do meu estado emocional, que seria o terceiro tópico. Cuida de você. A estratégia para você parar de comer enquanto está ansioso é o quê? A ansiedade é uma coisa que você tem que olhar para ela. Você não tem que fugir da ansiedade. Não, eu não vou ficar ansioso. Vou ignorar todos os problemas. Não é isso, meu Deus do céu. Olha para isso. Pensa a sua vida. Saiba, se capacite, se qualifique, se desenvolva como pessoa dentro das competências sociais que você precisa apresentar na vida para dar conta da demanda, né, do mundo moderno. Aprenda tudo isso e enfrenta a vida, né? E cuide de você nesse ponto. Isso você está cuidando de você. Se você está conseguindo desenvolver um método, um jeito de você sair de você mesmo para poder aprender uma coisa diferente, uma coisa nova, que vai te deixar no estado emocional diferenciado, vai te engrandecer intelectualmente, talvez até espiritualmente também, você já está criando um mecanismo de você ser o seu próprio cuidador. Você fez lá, não, peraí, eu tô ansioso, o que é que tá me preocupando? Dívida. Ah, então o que eu tenho que fazer? Arrumar um jeito de resolver meu problema de dívida. Vou fazer uns estudos aí nos canais do YouTube, vou pesquisar com o povo, vou entrar em grupo de WhatsApp, vou fazer o que for necessário para poder aprender o que fazer, desenvolver uma forma de eu conseguir ganhar um dinheiro a mais, um dinheiro extra para pagar minhas contas, né? Essa é a forma. Peça ajuda. Fulano, como é que você faz? Ô, fulano, eu tô com uma dificuldade aqui, não sei o que, como é que a gente pode fazer? Pá, né? Vai atrás, corre atrás de alguém, desenvolva um método, um jeito e busque você mesmo ser o seu maior incentivador. Como assim? Às vezes, a gente fica colocando pessoas para serem as responsáveis pela nossa motivação, né? Então, o que a gente tem que fazer? Obrigado, viu, Alan? Obrigado pela presença. Até mais. Dorme bem, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar alguém... Não, a gente tem que buscar a gente mesmo para ser o nosso maior incentivador. O que você colocar na sua cabeça, cria um quadro, gente. Desenvolva métodos. Briga com você mesmo, sabe? Olha no espelho, aponta o dedo na sua cara assim, ó. E vai brigar com você lá no espelho e fala, cria vergonha nessa cara sua, rapaz. Cria vergonha nessa cara sua, menina. Né? Fala isso para você, desenvolva um jeito de você ser mais enérgico consigo para conseguir resolver os problemas que você precisa resolver, né? Então nesse ponto você tem que desenvolver essa forma,
tá bom? A Ana tá falando, e quando estou ansioso e não sabe nem porquê, como fazer nesse caso? Ana, conforme eu falei anteriormente, isso envolve você se questionar. Se você não sabe, é porque você precisa desenvolver um autoconhecimento, essa autopercepção. A vida está acontecendo e você está alheia, você não está atenta no que está acontecendo ao seu redor, né? A falta de atenção com o que acontece na sua vida desenvolve você ser afetado emocionalmente e você nem sabe por quê, entendeu? Então você pode ter um mecanismo de fuga muito forte aí dentro de você. Os problemas acontecem, você tende a fugir deles, em vez de você enfrentar e olhar para eles e lidar com o problema ali, com a fera que está ali, entre aspas, né? Com a fera simbólica que está ali na sua frente, entendeu? Então seria mais ou menos isso o que nós teríamos que fazer. E nesse ponto, assim, o controle, claro, óbvio, né? Que eu não ia deixar de falar, né? Se você está comendo muito e você sabe que você está comendo demais, o que você pode tentar fazer? Dicas práticas, né? Comenta com alguém e pede para ela ser seu vigia. Esse é o primeiro ponto. Se você não lida com alguém te fiscalizando, aprende a lidar, porque nesse ponto vai ser benéfico para você. Para de mimimi. Segundo tópico, coloca na sua cabeça, coloca como meta ter controle, ter autocontrole, saber se controlar. Outra coisa, peça para a pessoa te monitorar, ela te incentivar a fazer exercício físico, desenvolva uma maneira de você se aliviar dos desconfortos emocionais de uma outra maneira sem ser comendo. Por exemplo, algumas pessoas descobrem no exercício físico uma excelente fonte de alívio dessas descargas emocionais negativas que a gente vive, né, que a gente tem com a gente mesmo. Então, busque fazer alguma coisa relacionada a isso, né? Tem até estudos aí relacionados à área que comprovam mesmo, enfim, que fazer exercício físico tem efeito emocional positivo, alivia. Outras pessoas gostam de fazer meditação, leituras, né? Gosta de conversar, socialização, fazer um trabalho voluntário, essas coisas assim. Não leve em consideração o comentário do Matheus, tá? Ele tá fazendo uma graça aí. Isso é algo que não contribui para vocês, né? Comer bacon e açúcar para diminuir a ansiedade, né? Ah, não, desculpa. Nossa, eu li errado. Comer bacon ao invés de açúcar para diminuir a ansiedade. Desculpa, Matheus, eu não tinha lido seu comentário, pensei que você tinha feito graça. Pode ser que ajude mesmo, né? Porque o bacon é extremamente seco, né? Assim, só que é muito gorduroso, dependendo do bacon que você comer, né? E não pode ser em muita quantidade também. Mas é um alimento relativamente saudável, vamos colocar assim. Porque ele tem que ser frito, né? Tem gordura, tem óleo, tem um monte de coisa. Mas pode ser que ajuda mesmo. E às vezes o estado de ansiedade e a sensação de que você ter que comer alguma coisa, ela pode ser substituída por frutas, por exemplo. Se você está com vontade de pôr alguma coisa na boca, compra aquelas frutas desidratadas e come uma delas, sabe? Porque o açúcar delas ali é natural, é muito concentrado, né? Dá um sabor bem gostoso e você se sacia daquela vontade, né, de comer ou colocar alguma coisa na boca para poder atender uma demanda mais emocional do que realmente física e orgânica, né? Então nesse ponto aí vocês têm que observar tudo isso, tá bom? Pessoal, vamos fazer algumas perguntas enquanto eu repito os recadinhos do começo. Já vamos para quase 40 minutos de live. Eu vou repetindo os recadinhos. Hoje foi mais tranquilo mesmo porque é bem simples mesmo, né? Eu foquei mais em pessoas que de fato estavam ansiosas e descontam na comida, porque quem não come não tem que falar, né? A Rita tá dando uma outra dica. Cenoura em cubinhos. Pode ser que ajude mesmo, né? Comer cenoura, porque é um alimento que você mastiga bem, tem um gosto específico ali de terra, de alguma coisa diferente, né? Enfim, vamos lá. Pessoal, live de quarta-feira vai ser sobre qual tema? Vou falar sobre o seguinte: como é que é o pensamento de uma pessoa que é cara de pau, né? O que está por trás? Qual é o funcionamento psicológico de uma pessoa que está em processo de dissonância cognitiva, né? A gente vai falar sobre isso na live de quarta-feira, 21 horas.
A Aninha está fazendo um comentário. Doutor, a princípio a fruta desidratada é uma boa ideia, mas no longo prazo é uma pegadinha. Só sobrou o açúcar da fruta. Isso é verdade, mas pelo menos é um açúcar mais saudável, né? Ele é frutose, é uma coisa que isso não é ruim, não é errado, né? Claro que não pode ser em excesso, mas é uma boa sugestão para você comer, ao invés de você comer balinha, ao invés de você comer chocolate, ao invés de você comer coxinha, ao invés de você tomar coca, que é o que todo mundo praticamente faz, né? Então você come ali talvez a fruta desidratada, né? Só que assim, não é para ficar comendo substituindo, né? Ah, sim, ela é nutricionista, tá vendo? Por isso que talvez isso seja a dica dela, né? Mas seria nesse ponto aí que, pelo menos para dar aquela satisfação inicial, de a pessoa comer tem que ter disciplina, né? Comer um só para poder se aliviar daquela sensação de ter que pôr alguma coisa na boca, né? Mas não é para ficar comendo isso sempre para se alimentar disso, né? Para comer só isso, né? Não é isso não é essa a proposta não. O Matheus complementando, o negócio do bacon é que o lipídio traz o mesmo efeito da satisfação que o açúcar. Pois é, depende do lipídio, né? Porque esse tipo de lipídio aí pode não ser muito bom. Mas o açúcar traz mais sentimento de culpa do que quando passa o pico. Exatamente. Então vamos colocar um açúcar saudável aí, né? Né? Então o tema da live de quarta-feira vai ser sobre como pensam pessoas cara de pau. E a frase do dia foi a frase de Aristóteles, fala assim: para nos mantermos bem, é necessário comer pouco e trabalhar muito. Por isso que eu estou até sugerindo aí, ó. Vai fazer uma atividade física, uma leitura, alguma coisa assim, para você meio que dar uma trocada, porque o componente é mais emocional, né? Às vezes dessa situação de ansiedade, a pessoa desconta na comida mesmo, mas precisa de um acompanhamento especializado ali, né? Como tem a própria nutricionista nos assistindo aí. Desculpa se eu falei alguma besteira, né? Mas eu acho que eu não me expliquei direito, né? A proposta era só para poder a pessoa se aliviar de algum mecanismo inicial que está ali acontecendo, né? Mas não para substituir refeições ou para ela exagerar na dose, né? Seriam doses homeopáticas ali talvez, né? E, enfim, todo mundo recomenda comer fruta todo dia, né? Então, enfim, não sei. A nutricionista poderia escrever mais. A sua dica e a do Matheus são válidas para tirar o vício sim. Ah, beleza, que bom. O que mais, pessoal? Façam... aqui ó, tem uma pergunta. A questão do bacon não seria ruim para a saúde? Pois é, eu fiquei pensando mesmo. Temos uma nutricionista nos assistindo aí. Até onde eu entendo, o bacon seria para... Assim, a lógica é que o lipídio traz a mesma sensação da saciação do açúcar, né? Que o açúcar traz também. Só que tem que ser um lipídio positivo, né? Porque o bacon talvez ele pode acumular gorduras não muito saudáveis para o corpo, né? São gorduras um pouco mais nocivas, né? Nocivas para a saúde humana. Então tem que tomar cuidado com isso aí, para não trocar 6 por meia dúzia, né? E eu acho que é isso aí, pessoal. Mais dúvidas? Marília colocando, ó, comigo o bicho pega, talvez seja preciso procurar ajuda como você já me sugeriu uma vez e eu mesmo estou na crise dessa. Eu já faz umas 10 horas sem comer, boca amarga, sinto-me mal mentalmente e fisicamente. Pois é, Marília. Eu sinto muito por essa situação, não sei como é que você está aí, mas é importante procurar uma ajuda, tá? Recomendo vivamente que você se incentive, se motive para poder sair, porque às vezes o trabalho de uma pessoa que está transmitindo informações digitalmente falando é mais para orientação, viu, Marília? Algumas pessoas elas tentam querer substituir o acompanhamento profissional metódico por uma coisa um pouco mais virtualizada, e eu não gosto disso, tá? Procura uma ajuda presencial, vai atrás disso aí, organiza a sua vida certinho para poder você sair dessa situação, tá bom? Bacon pode ser uma boa pedida para a dieta de carboidratos? Talvez, né? Pessoal, o que mais? Gostaria de acrescentar mais, mas aqui são poucos caracteres. Pois é, Aninha, isso é verdade. Infelizmente, né? Infelizmente. Enfim, nenhuma bobagem foi falada aqui, doutor. Ah, que bom, fico feliz, viu? Fico feliz mesmo. Então a gente está orientando certinho, né? A gente está
tá dentro da multidisciplinaridade, né? Multidisciplinariedade, sei lá como é que fala. Que a gente vai compartilhando conhecimentos aí e a gente vai complementando as visões, né? Mas claro que eu não sou profissional da área, então precisei do seu aval. Pessoal, eu acho que seria isso. A live de hoje foi bem rapidinho mesmo, a gente especificou bastante sobre pessoas que comem por ansiedade, tá? O tema da live de quarta-feira vai ser sobre pessoas cara de pau, como é que a gente pode lidar com esses indivíduos, né? Entender os mecanismos psicológicos e tudo mais. E quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Sempre muito bom fazer lives. Gosto muito de ensinar. Gosto da presença de vocês aqui. E se vocês quiserem sugerindo temas, podem ficar bem à vontade, tá bom? A live vai ficar disponível por 24 horas. Vou colocar no YouTube a partir de amanhã. E na quarta-feira, 21 horas, a gente se vê de novo, tá bom? Vou colocar o folderzinho também para convidar todo mundo, tá? Pessoal, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Quarta-feira, pontualmente 21 horas, a gente se vê, tá bom? Um grande abraço e até mais. Até mais. Aí.